Gente, é o seguinte, o Léo Stoppa preparou uma fala aqui, eu não poderia deixar que ele voltasse para Belo Horizonte frustrado. Ele pediu 15 minutos, mas a gente vai dar 7 minutos para o Léo. Estou aqui contando. 7,5, porque você fez uma conta muito complexa para sair de 15 e chegar em 7. Ô, pessoal, eu fiz muita questão de falar sobre isso, porque esse tema é um tema que eu considero muito importante mesmo. Abertura de novas frentes. O que significa abertura de novas frentes? Mais gente para a esquerda. Eu falo em especial por causa da minha experiência na comunicação, que tem pouco a ver com a experiência das outras pessoas de esquerda. Aqui a gente tem vários jornalistas tradicionais, Paulo Moreira Leite comemorando 50 anos de jornalismo, e eu sou um dos poucos neocomunicadores que ficaram do lado da esquerda. Estava muito confortável durante o Fora Dilma, Fora PT, ir para o lado da direita, estava remunerando muito bem. E eu queria trabalhar com vocês algumas reflexões a respeito do porquê que todo neocomunicador vai para a direita. Será por quê? Assim, ou o cara vai para a direita ou o cara fala de outro assunto. Bom, eu vou fazer críticas à esquerda. Então eu peço desculpas por antecipado e eu faço críticas porque tudo que eu aprendi foram com críticas, né? Os elogios de mãe, normalmente, eles não ensinam muita coisa, não. Jovens, eu acho muito importante jovens, porque jovens, em primeiro lugar, eles têm disponibilidade de tempo, em segundo lugar, eles são engajados. A esquerda não tem prestado muita atenção na importância de conquistar os jovens, e os jovens, eles são militantes nas redes sociais, militantes nas ruas, eles não têm vergonha de falar aquilo que eles acreditam. Eles são muito empolgados, a gente acaba perdendo, à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo essa empolgação de falar, de brigar por aquilo que a gente quer. E você vê um camarada de 14 anos defendendo o Bolsonaro desesperadamente, sem saber o que está falando, é porque ele foi conquistado, não é porque ele é um imbecil, ele foi conquistado. O coração dele foi conquistado. Eu vou contar rapidinho, a minha história de neocomunicador, ela tem 3 anos, e eu comecei a falar do lado da esquerda porque coincidiu, fui para a Inglaterra, com o sonho de trabalhar na área de cinema, e eu queria fazer qualquer curso que me desse condições de aprender um pouquinho inglês. Eu falei, eu não vou fazer inglês, vou fazer um curso superior. Eu achei bonito o nome economia, política e economia, matriculei em política e economia. Quando o golpe começou no Brasil, eu vi acontecer na história do Brasil tudo aquilo que eu estava estudando no meu curso na Inglaterra. Então eu pedi, a minha esposa, ela é atriz, eu pedi a Jennifer, grava isso, por favor, grava isso. Olha, é isso. Ela nunca gravou, ela detesta falar sobre política. E um certo dia eu fui na frente da câmera, aquela câmera ali que veio da Inglaterra, que estava armada para Jennifer gravar os vídeos dela como youtuber, e eu gravei o meu primeiro vídeo. Por que eu continuei gravando? E esse momento que eu falo com vocês, que é um momento tecnicamente crucial. Coincidiu que a Jennifer empolgou demais com a ideia e ela começou a mandar para alguns canais na internet. E Dilma Resistente, que era uma página que tinha 100 mil inscritos na época, compartilhou e as pessoas gostaram. Por que eu falo que isso é muito importante? Porque se essa página não tivesse compartilhado, eu não teria continuado, porque a minha página pessoal, no meu canal no Facebook, deu 200 visualizações do vídeo que eu fiz. No Dilma Resistente deu 5 mil. Eu falei, como assim um vídeo meu deu 5 mil visualizações? E a partir daí, o dono da página Dilma Resistente começou a me pressionar para fazer mais. Qual que é a tendência natural de um novo comunicador no Brasil, gente? Se a pessoa começa a gravar qualquer coisa de esquerda, existem os primeiros obstáculos, que é a própria esquerda exigir demais. A pessoa está se doando, muitas vezes a pessoa está se doando. Aí a esquerda pergunta, quem é você para falar sobre isso? Isso é a primeira coisa. O segundo, vai para Cuba, né? Por que você está morando? Porque o que eu mais escutei da direita é por que você mora na Inglaterra e não na Venezuela? Né? Assim, são programas, mas eu vou falar sobre isso. Os primeiros obstáculos que o novo comunicador na esquerda tem é a própria esquerda. A esquerda quer exigir daquele novo comunicador que às vezes quer expressar aquilo que ele acredita, que ele tenha 500 formações a respeito do assunto. O segundo obstáculo, e esse é muito sério, ele acontece a nível institucional. É o boicote dos tradicionais. Infelizmente, isso acontece com todo novo comunicador que começa a brilhar na internet. Ele tem o boicote dos tradicionais que começam a se sentir ameaçados. E é o que o Sacha falou. A classe política da esquerda ignora completamente os novos comunicadores. Porque a esquerda ainda está vivendo aquela ideia de que ela precisa valorizar as grandes estrelas do passado. É uma coisa que eu percebi que acabou que eu critiquei, inclusive, no 247. Falei, gente, não seria muito mais fácil o PT ter fechado com vários comunicadores e youtubers no lugar de deixar para a reta final para fechar com grandes pessoas brilhantes? Aí eu trago para vocês uma das mais modernas teorias das comunicações que a gente estuda em comunicação social, que chama a teoria da cauda longa, que
todo mundo está usando ultimamente, não é só na política, não. Antigamente uma gravadora precisava de uma Ivete Sangalo para ganhar dinheiro. Hoje ela não precisa mais, hoje ela tem vários artistas que promovem a mesma renda. Então, se antes você tinha um artista que te gerava R$1 milhão por mês, hoje você pode ter 10 que geram 10% de R$1 milhão por mês, você tem a mesma renda. Essa técnica que elegeu o Bolsonaro. Foi essa técnica que colocou uma pessoa que não tem proposta nenhuma no poder. Essa técnica de ter vários comunicadores salpicando a mesma informação em vários pontos. Eles foram tão eficientes que a técnica antiga do PT de conquistar grandes estrelas, na hora H ela foi extremamente neutralizada. Eu lembro que assim que o Felipe Neto e a Kéfera entraram no processo lá do ele não, as estruturas de comunicação do Bolsonaro divulgaram que é porque eles recebem dólar e o Bolsonaro ia baixar o dólar. Então, ou seja, a guerra foi mais ou menos assim, gente, não é brincadeira. A esquerda ignorou tanto os novos mecanismos de comunicação que a esquerda chegou nessa guerra mais ou menos de revolvindo aquele de faroeste americano, enquanto a direita estava preparada lá com aqueles lasers lá do Star Wars. Porque foi uma disparidade muito grande de inteligência de comunicação. Não é de pessoas, é de inteligência de comunicação. O que acontece, tecnicamente falando, nessa estrutura da direita que nós precisamos imitar? Não estou falando, obviamente, imitar o caráter da direita, eu estou falando imitar a estrutura de comunicação. Como é que funciona a comunicação na direita? Existe um topo de geração de opinião. Esse topo de geração de opinião que faz com que pessoas que não sabem de absolutamente nada consigam falar sobre aquele assunto. E é por isso que é confortável estar na direita. Você falou do Olavo de Carvalho, abaixo, o Olavo de Carvalho é o tradutor. Olha que interessante. A escola de Chicago, que ele mencionou, ela só existiu porque o John Rockefeller pagou para ela existir. Ou seja, um dos maiores capitalistas do mundo financiou o nascimento da escola de Chicago para falar o que ele quer. Através desse esquema do Rockefeller, as grandes empresas começaram a contratar só gente da escola de Chicago. Quem queria estudar outra escola, gente? Sendo que a escola de Chicago era que empregava, era que dava aparição na televisão. Então, isso foi se reproduzindo. Essa lógica se reproduz até hoje. Na lógica de hoje, a gente tem, obviamente, a Escola de Chicago gerando produção intelectual, que são os think tanks, a gente tem também Heritage Foundation, a gente tem Escola Austríaca. Todos esses produtores de teorias econômicas são os que geram frases repetidas para os nossos youtubers brasileiros. O Olavo de Carvalho traduz. Claro que o Olavo de Carvalho gera coisa muito esdrúxula, do tipo o comunismo matou 1 trilhão de pessoas, essas bobeiradas aqui. No final das contas, funciona. Por que funciona? Um jovem de 14 anos, gente, ele não tem condição de pegar uma teoria acadêmica e destrinchar isso e formar uma opinião a partir disso e levar para frente. Mas no momento em que você cria uma condição para que ele simplesmente repita, você está entregando uma receita de bolo. Olha, ninguém precisa ser formado em nutrição ou, como é que chama, gastronomia para fazer um bolo. Você precisa ter uma receita. E aí que eu falo, olha o que a direita soube fazer. Ela soube fazer repositórios de receita de bolo. Todo comunicador de direita fala a mesma coisa com as palavras dele. Por quê? Porque alguém botou os repositórios para eles copiarem. E aí tem uma outra estratégia que não existe na esquerda, que é o incentivo. Então são 2 incentivos. No momento que esses novos comunicadores de direita mostram que eles têm uma certa eloquência e começam a fazer esse trabalho de reprodução do material que foi criado pelos institutos de criação de ideia lá dos Estados Unidos, dos think tanks, eles são promovidos pela network. Aí entra uma outra teoria das comunicações, que é o Transnational Advocacy Networks, que são essas empresas que ficam propagando ideologias ao redor de vários países. Lógico que eles fizeram a Primavera Árabe e fizeram aqui no Brasil, replicaram a Primavera Árabe no Brasil. Por que funciona muito bem? Se você decide julgar do lado da direita, você tem promoção nas redes, porque todos os outros comunicadores vão te divulgar, são várias técnicas, um comenta, outro compartilha, e nisso o seu canal vai crescendo. Você tem super promoção dos monstros da direita, e eu falo monstros por causa de tamanho. O Bolsonaro estava com 4, 5 milhões de inscritos no YouTube, chamando pessoas para os novos comunicadores. Eu brinco, e não é brincadeira, tinha um rapaz que foi eleito deputado estadual, não sei o nome dele, ele fazia vídeos de comédia. O vídeo dele que tinha mais acesso era o vídeo dele depilando o rabo. Parece, não é brincadeira, o vídeo dele que tinha mais acesso era isso. O que o cara produzia antes de começar a falar de política eram vídeos de humor. O que tinha mais acesso era um espelho no chão e ele ensinando como é que ele fazia para depilar o rabo.
Olha, o Bolsonaro virou e falou... Esse cara gravou 3 vídeos sobre política. O Bolsonaro virou e falou, ele está fazendo um trabalho excelente para a política, vamos admirar. O cara saiu de 5 mil no Facebook, foi para 800 mil em 2 semanas. A esquerda não faz isso. Principalmente não depila o rabo. Não, às vezes... Tem gente da esquerda que deve fazer isso sim, porque a técnica dele era boa. Ele era muito melhor depilando o rabo do que falando política. Então, se a gente conseguisse falar com ele para voltar, seria muito bom. Outra técnica que as pessoas não conhecem, que funciona muito bem nessa coisa de promoção dos canais de direita, gente. E isso todo mundo precisa conhecer, porque isso faz uma diferença muito grande. Obviamente, o poder financeiro não quer que exista previdência pública, o poder financeiro não quer pagar INSS, o poder financeiro quer as reformas, o poder financeiro quer isso. E o poder financeiro injeta dinheiro no YouTube para comprar exatamente as palavras que são faladas por essas pessoas. O que significa que se você fala aquilo que eles querem ouvir, você tem comercial no YouTube, comercial alto. Eu descobri isso na prática, agora eu estou estudando esse assunto, mas eu descobri isso na prática, foi até engraçado. Eu fiz um vídeo falando de Bitcoin. A monetização do vídeo falando de Bitcoin foi 5 vezes maior. Então, eu estou mostrando para vocês onde a direita consegue conquistar os novos comunicadores. Então, o que acontece? O que a esquerda precisa pensar a respeito dos novos comunicadores, principalmente os comunicadores mais jovens? Existem 2 tipos de comunicadores, gente. Existe aquele cara que quer se promover, aquele cara que vai realmente entrar no mercado como um comunicador de esquerda, aquele cara que realmente quer uma carreira como comentarista político. Esse cara pode até ser interpretado como sendo um concorrente daquele tradicional que às vezes quer boicotar esse novo comunicador. Mas existe também o doador, que é aquela pessoa que nem gostaria de estar falando isso, mas ela se sente tão incomodada com a situação que ela começa a falar isso. Ela quer doar um pouco de conhecimento. O doador, no momento em que alguém da esquerda boicota, ele não vai batalhar. Ele vai sentir que ele fez aquilo que ele tinha que fazer. Então isso aqui é muito importante. É porque existe uma ideia na esquerda que se o cara quiser, ele batalha, ele se mate, ele vai conseguir. Não, a esquerda está perdendo essas pessoas. A esquerda está perdendo. Eu conheço muitas pessoas, muitos youtubers jovens que começaram a falar sobre assuntos políticos, tinham uma eloquência muito grande, e agora estão falando sobre outras coisas. Ou comentando jogo de videogame, enfim, essas coisas. Perdemos com isso. Perdemos, porque a estrutura do Bolsonaro chega a muita gente porque eles souberam valorizar os comunicadores jovens. E agora, somente para concluir, que o Léo está ali desesperado, eu vou contar para vocês o maior inimigo que existe, e todo ser humano tem o tal do ciúme. Isso existe e a gente precisa vencer o ciúme. Eu vou contar o caso meu, que foi quando eu tive a primeira experiência de ciúmes nessa questão de comunicação. Dilma Resistente já compartilhava meus vídeos, o Léo não fazia nem ideia que eu existia, que foi na segunda semana de vídeos. Então, a página Os Mortadelas, que era maior na época, compartilhou um vídeo meu sobre o feijão. Era um cálculo que eu fazia a respeito do feijão. Os vídeos do dono do Mortadela normalmente davam 5 mil visualizações. Como o meu vídeo foi muito factual, ele deu 300 mil visualizações. O cara nunca mais compartilhou nenhum vídeo meu. Por quê? Entenderam? Se a gente não conseguir vencer essa ideia de que quem está na mesma trincheira é concorrente, a gente nunca vai criar condições para que os novos comunicadores venham para o nosso lado. Aí o que acontece? Se o cara for um doador, ele volta para a vida normal, porque ele não quer falar sobre política no YouTube. A única coisa que ele quer é simplesmente fazer a parte dele nessa brincadeira. Então ele fala, olha, eu particularmente, eu era engenheiro quando eu comecei a fazer esses vídeos. Eu larguei meu serviço, foi uma história até interessante, porque os bolsominions viram o nome da empresa que eu trabalhava, eu tenho os papéis que eu fui despedido porque eu estava fazendo vídeos para o YouTube. Lá na Inglaterra, os caras entraram em contato com a empresa lá na Inglaterra. Eu falei, olha, aí eles me fizeram a proposta, você tem que fechar seu canal no YouTube. Eu falei, porque eu sou um doador, eu estou fazendo isso porque eu sou um doador, eu quero ter a consciência tranquila, eu quero deitar e falar, eu fiz minha parte. Acabou, explodiu o Brasil todo. Não, mas eu fiz minha parte. Se a intenção do cara é de ser doador, ele vai ficar satisfeito enquanto ele souber que fez a parte dele. Seja uma visualização, seja 1000. Então ninguém vai boicotar esse cara. Mas vamos perder ele nessa trincheira. Deixa eu só dar um depoimento aqui, pelo amor de Deus. Se eu não falar aqui, Fala só. Léo, eu tô emocionado com o teu depoimento. Eu vou te contar uma coisa
E eu quero que o Mercadante escute bem isso. E o Mercadante começou falando que ele me conhece há mais de 20 anos, então foi ele que falou, não fui eu. Quando foi na época do mensalão, eu me desfiliei do PT porque eu não aguentava mais. Eu pedi para o próprio pessoal do PT me explicar do mensalão, me explicar as coisas. O mensalão já é passado, o mensalão já é passado. No dia que eu vi 3 vídeos seus, eu me filiei ao PT novamente. Então, eu não sou youtuber, pretendo ser na área da deficiência, que não tem nada a ver com política, mas foi o Léo Stoppa que me salvou a ser de esquerda novamente. Pois é, pessoal. Só para concluir, obrigado, Sasha. Só para concluir, enfim, você pode até boicotar aquela pessoa que quer ter uma carreira política, mas você nunca vai boicotar o doador, porque o doador, ele é remunerado por isso. O doador, ele fica feliz quando ele tem um depoimento desse. Não importa o dinheiro, não importa nada disso, não importa a carreira. Então, ajudem quem pode estar do nosso lado.